E se um belo dia você acordasse, de repente, com um monte de lembranças de uma vida que você nunca viveu? Oi, gente, eu sou a Sara, esse é o canal Livro Secreto e hoje, antes de qualquer coisa, eu vou fazer tudo ao contrário. Eu vou explicar pra vocês como vai estar sendo dividido o vídeo e vou pedir pra você já deixar o seu joinha, você compartilhar, comentar aqui todas as coisas que você pensar sobre o assunto que eu vou falar, porque o que eu vou falar hoje é o próprio surto, porque eu li Recursão e eu não acredito que finalmente esse momento chegou na minha vida. Esse momento chegou, eu tinha altíssimas expectativas com essa leitura e vocês vão ver que o negócio foi babado. Esse vídeo vai estar dividido em 3 etapas. A primeira é a sinopse, sem spoiler nenhum, zero. E já te adianto que esse vídeo não vai ter spoiler em parte nenhuma, tá? Mas é sempre muito importante deixar isso bem claro, que em todas as minhas resenhas eu não dou spoiler, a não ser que eu avise antes, olha, vai ter um spoiler. Olha, isso aqui pode ser considerado spoiler, mas eu sou tão chata com isso que normalmente eu não dou. Então, vai ser sem spoiler, tá? Mas enfim, as divisões. Primeira parte é a sinopse. A segunda parte são os meus comentários. E a terceira parte eu trouxe 2 curiosidades interessantes. Então vamos falar um pouco sobre Recursão, porque eu realmente preciso falar deste livro. Eu preciso disseminar a palavra de Blake Crouch. Em Recursão, nós temos 2 protagonistas. Vou falar primeiro sobre a Helena. A Helena é uma mulher adulta, se tornou uma cientista. Ela vive distante dos pais, geograficamente falando. O pai cuida da mãe dela, porque a mãe dela tem Alzheimer. E essa doença na mãe motivou a Helena a se tornar uma cientista com especialização em memória. Então, o sonho da vida dela é construir uma máquina que guarde as lembranças de uma pessoa para que elas possam ser reinseridas depois naquela pessoa. O objetivo dela é, assim, poder ajudar a mãe dela a não se esquecer de detalhes importantes da vida dela e, consequentemente, ajudar outras pessoas também, não somente a mãe dela. Ela começa a trabalhar em prol desse... Opa, um gol! Voltando aqui. Ela começa a trabalhar em prol dessa máquina. Ela consegue chegar em um resultado, mas essa máquina começa a ser usada para outros fins muito diferentes do que ela pretendia. E o que acontece, de repente, é que as pessoas estão acordando com uma memória falsa na cabeça. Coisas que elas nunca viveram, elas têm nítida lembrança daquilo, de meses, dias, anos, uma vida inteira, vivendo em outro lugar, com outra família, outra história, outro nome, muitas vezes. Então, isso acaba sendo nomeado como a síndrome da falsa memória. E aí agora a gente tem o outro protagonista, que é o Barry. O Barry é um investigador policial que vai atender um chamado e nesse chamado ele encontra a Anne. A Anne é uma mulher adulta que está para cometer suicídio e ela acaba contando pra ele que ela tá com a síndrome da falsa memória, que as pessoas acham até que é contagioso, ninguém gosta muito de chegar perto de alguém, encostar em quem tem essa síndrome. Então ela acaba contando pro Barry que ela tem essa síndrome, que ela lembra nitidamente de ser casada com uma pessoa, de ter um filho, de viver em outro lugar, e ela simplesmente não consegue mais conviver com isso. Ela foi até onde ela morava, né, nessa falsa memória, encontrou o falso marido e ele nem conhece ela, então ela ficou extremamente perturbada e resolveu fazer uma tentativa de suicídio. Essa tentativa é para ver se sensibiliza ele, porque a esposa anterior dele se jogou do mesmo lugar e ele não foi a tempo salvá-la, então a intenção dela é para ver se ele consegue dessa vez salvá-la. Enfim. E aí o Barry entra nessa investigação da síndrome da falsa memória. E quando ele encontra a Anne,
Nessa investigação, ele acaba descobrindo que o buraco é muito mais embaixo, que o rolê está bizonho, envolve gente muito poderosa, envolve organizações, muita grana, e ele fica ali embrenhado em toda aquela situação. Bom, por aí, pelo Booktube, muita gente já falou sobre recursão. Ele bombou quando saiu aqui pela Intrínseca. Saiu primeiro no Intrínsecos e depois saiu com a edição normal. Inclusive, eu ainda nem mostrei, né? Que é esse aqui, ó. Eu não vou ficar segurando porque realmente, sim, eu estou com o meu braço doendo. Eu levei um tempão fazendo o roteiro desse vídeo porque eu quis fazer bem organizadinho para não ficar confuso demais, nem soltar informações que eu não acho bacana, sem querer, pela animação. Então, eu tava escrevendo esse roteiro para dar tudo certo. E agora estou com o braço doendo, não aguento segurar o livro. Vou deixar ele aqui, ó. Que assim, pronto, não preciso segurar. Enfim, então, quando ele saiu, esse livro bombou. O Blake Crouch é o autor de Matéria Escura, que também é um livro bombado dele. Eu não li ainda. Eu sempre tive o feeling de que eu iria gostar muito mais de recursão, então eu dei preferência para começar por esse. Mas eu pretendo ler Matéria Escura porque minha experiência com recursão foi muito boa. Então eu já vou começar a segunda parte do vídeo, que são os comentários. Então, ficou confuso, mas enfim. No Booktube já bombou, todo mundo já falou sobre ele e muitos lugares estão dando mais informações do que as que eu selecionei para colocar aqui. Eu não acho legal, tem um detalhe assim da história que a gente descobre ali pela página 80, 60, não vou me lembrar o certo, mas que não é necessariamente parte da sinopse. É algo muito importante na história, mas não faz parte da sinopse. E tem pessoas que estão simplesmente falando isso. Isso provavelmente está na resenha dele, na sinopse dele na Amazon, no Submarino. E, gente, se eu soubesse disso, eu já iria com a minha mente de outra forma. Então eu fui bem pega, não de surpresa, mas eu fiquei assim, impactada, sabe? Então, enfim, o que eu quero dizer com isso? É que se você não quer spoiler, não leiam sinopses. Não procurem informação demais, tá? Baseado em tudo que eu contei aqui pra vocês da sinopse, o que aconteceu na minha experiência? Eu tive uma experiência onde eu já fui fisgada logo no início, tá? O livro me conquistou. Eu brinco que ele já é 5 estrelas favoritado desde a página 20. Então, é realmente algo que foi avassalador pra mim, por vários motivos. Tem uma menção muito rápida, bem corridinha, sobre o efeito Mandela, mas é um tema que eu gosto muito e que já tem muitos anos que eu, de vez em quando, dou uma pesquisada quando eu quero saber se tem alguma novidade. Então, se por acaso você não sabe, lembrando que eu sou de humanas, tá? Eu sou de humanas. Se eu explicar alguma coisa aqui e não ficar completa a informação, relevem, tá? E se você sacar melhor do que eu do assunto, complementa ele aqui nos comentários, beleza? Efeito Mandela é o nome de uma sensação que é compartilhada por várias pessoas. Essa sensação é de que várias pessoas compartilham a mesma lembrança de algo ter acontecido. Só que é conhecimento mundial que aquilo não aconteceu, ou que aquilo nunca existiu, tá? E o nome Efeito Mandela é por conta de que o primeiro registro disso é de que várias pessoas, muitas, tinham certeza absoluta que Mandela tinha morrido em 1990 na prisão. As pessoas tinham certeza absoluta que ele tinha morrido na prisão. E ele não morreu na prisão. Então começou a ser chamado de Efeito Mandela porque as pessoas achavam que ele tinha morrido. Mas assim, tem de todos os tipos que você possa imaginar, tá? Se você pesquisar no Google Efeito Mandela, vou deixar aqui alguma imagem de exemplo, alguma imagem interessante que dê pra gente entender sem eu precisar explicar a imagem. Se você pesquisar também, você vai encontrar vários exemplos, a maioria tem relação com história mundial ou algum desenho animado, alguma imagem. É muito fácil de identificar esses assuntos, são de conhecimento muito geral.
e as pessoas têm uma visão um pouco diferente. Tem gente que jura de pé junto. Então, o efeito Mandela tem isso. Tem uma conexão interessante com o tema, né, da síndrome da falsa memória, porque as pessoas têm essa memória muito forte de que algo aconteceu e aquilo ali não aconteceu. O efeito Mandela é uma menção bem rapidinha, tá? Não é nada que tá muito aprofundado, nem chega a ser spoiler de nada, é só uma menção que acontece em uma dada página, onde tem uma explicação, né? Então, quem não sabe o que é efeito Mandela e vai ler, não fica boiando, porque o autor faz questão de pôr uma explicação ali, para todo mundo poder estar por dentro. A gente vê muito ali como o poder, ele gera consequências catastróficas, porque o experimento, a realização da Helena tinha um objetivo, e aquilo foi completamente deturpado. Então a gente vê que quanto mais poder a gente coloca na mão de alguém, maior a chance daquela pessoa querer mais poder, e mais poder, e mais poder, e isso nunca acabar. Isso é um ciclo sem fim. Outra coisa interessante que a gente vê aqui é as consequências psicológicas de ter essa síndrome. Porque, de repente, é literalmente assim, você dormiu, e aí quando você acordou, você tem lembrança de uma outra vida que você não tá ali experimentando, que você não viveu aquilo. É como se você tivesse uma fusão de duas vidas. Uma que é a que você tá vivendo e a outra é que você nunca viveu na sua vida, mas que você tem certeza que ali, ó, na sua cabeça aconteceu. Então, essa confusão de lembranças causam um colapso nas pessoas, né? Tem pessoas que conseguem lidar melhor, tem outras que não, que acabam cometendo suicídio, ou tentando, pelo menos. Então, vai depender muito ali do nível, assim, de sanidade mental de cada um. Inclusive, essa síndrome envolve dor física, as pessoas sentem muita dor de cabeça, o nariz sangra na hora que vem as memórias, né, essas lembranças falsas. E o engraçado é que essas lembranças falsas são cinzas, são acinzentadas. Você não consegue lembrar em colorido, você só lembra em tons de cinza. Fica aí apenas essa informação que eu joguei. E aí, eu acabei tendo acesso a uns conteúdos extras. Muito obrigada, Clara, por essa ajuda. Uns conteúdos extras que vieram na edição da Intrínsecos, né, que saiu antes dessa. Tem uns textos extras ali, uns conteúdos muito interessantes, e eu vim trazendo algumas reflexões bem rápidas, assim, sobre isso, tá? Novamente, sem spoiler nenhum da história. Tem tudo a ver com o que eu já comentei. Falando sobre memória, a veracidade das memórias. A gente fica o tempo todo falando de memória verdadeira, lembrança falsa. Então, o quanto do que a gente lembra é verdade e o quanto a gente modifica inconscientemente por proteção ou para servir de um eufemismo para uma memória mais traumática, a gente tenta... O nosso cérebro acaba modificando um pouco aquela lembrança e aquilo acaba se tornando a realidade. Mas a gente, se for cavar ali no fundo, acaba vendo que aquela lembrança ela foi modificada a algum fim. Então, até que ponto, né, a veracidade da memória é 100%? A gente tem o uso da imaginação e a sugestão e autossugestão podem contribuir bastante nessa modificação da memória, onde vai envolver muita emoção e as lembranças vão ser altamente palpáveis, elas parecem reais, muito detalhadas. Então, a autossugestão e a imaginação, a modificação ali do que a gente tem como acontecimento mesmo, acaba ajudando nessa alteração de uma memória. Inclusive, no texto extra, conta um pouquinho de um caso de um filósofo, acho que foi um filósofo bem famoso, que a babá dele falou que eles haviam... Eu vou olhar no texto de novo e vou colocar o nome dele aqui embaixo, porque eu esqueci. Mas a babá dele sempre contava a história pra ele de que eles haviam sido abduzidos. E ele, de tanto ouvir aquela história, aquilo ali virou uma memória pra ele. Ele lembra nitidamente de ter sido abduzido junto com a babá.
E mesmo depois de ela falar que não aconteceu, que ela inventou aquela história, ele continua tendo aquela memória. Ele sabe que não aconteceu, ele sabe que aquilo ali foi uma invenção dela, mas ele continua com aquela memória na cabeça dele. Ele consegue lembrar de uma coisa que nunca aconteceu. Outra coisa interessante que eu li é que o presente é o passado. Eu gosto muito de ver vídeos sobre ciências, apesar de não entender muita coisa. Mas eu sempre vejo que a gente olha para o céu e vê o passado de uma estrela, o passado de alguma coisa, porque aquilo ali já passou em bilhões de anos-luz, sei lá quantos anos-luz. E foi pensando nesse conceito que eu trouxe um pouco mais para a memória. A questão do presente que a gente vê já ser um passado. Tudo que a gente vê nesse momento leva milésimos de segundos, sei lá, centésimos, milionésimos de segundo. Gente, eu não vou ser muito exata porque, né, como eu disse, eu sou de humanas. Mas tudo que a gente vê leva algum tempo pro cérebro processar aquilo e virar uma visão para nós, né? E esse tempo passou. Ou seja, o que a gente está vendo já é passado. Então, a memória eu acho que funciona mais ou menos assim. Quando a gente tem uma memória, essa memória já é um delay, já sofreu um delay para acontecer na nossa cabeça. Então, o que a gente lembra, por mais que pareça presente, já é passado. Ficou confuso? Eu espero que não. Mas se ficou, me diz aqui nos comentários que eu vou tentar explicar essa parte. Em resumo, a memória do que é o presente é um passado que aconteceu nenhum segundo atrás. Fiquem aí com essa informação. Eu não sei se esse vídeo tá ficando confuso demais, eu espero que não. Agora chegamos à terceira parte. Eu tenho curiosidades. Duas curiosidades bem rapidinhas. A primeira é que o Barry, ele é um personagem que eu contei pra vocês a profissão dele, mas não falei muito sobre a família dele. Ele tá recém-divorciado, né, na história. Então, essa curiosidade que envolve esse aspecto da vida do Barry se relaciona com o Blake, que na época que ele estava escrevendo Recursão, ele estava também recém-divorciado. Reflete muito do estado emocional do Blake na época, né, da escrita, porque ele também estava passando pela mesma situação que o Barry. E a outra curiosidade é que o Blake, quando criança, conviveu durante 6 semanas com um avô com Alzheimer. Então ele trouxe essa doença, que deve ter tido algum impacto assim na vida dele, na mente dele de criança, ele trouxe para a mãe da nossa protagonista Helena. Então ele trouxe para essa realidade ali de alguma forma. Bom, essas foram as curiosidades. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo, ele deu um pouquinho de trabalho para organizar, porque, como eu falei, eu não sou de exatas, eu sou de humanas, e todos esses conceitos envolvidos nessa história, que não é somente esse, não é somente a questão da memória e tudo mais, envolve outros conceitos físicos também, mas que aí já seria um spoiler falar sobre. Mas tudo isso é muito, muito interessante para mim, mas eu não sou conhecedora da área, então para mim é tudo muito mais difícil de explicar, sabe? De comentar, porque eu sou leiga, né? Então é mais entusiasmo do que tudo. E com todo o entusiasmo do mundo, eu preciso te dizer, pelo amor de Deus, leia Recursão. Esse livro é maravilhoso. Aí, falando sobre o meu surto, é porque, assim, eu li em 24 horas. Eu não conseguia parar. Eu simplesmente parei toda a minha vida para ler esse livro. Tem várias marcações aqui. Eu escrevi no livro, obviamente eu não vou poder mostrar, porque tem muito das minhas observações sobre a história, né? Mas eu escrevi aqui, ó. Escrevi aqui... esse livro é sensacional. Chega um ponto, assim, ele é dividido em 5 livros dentro, né? Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5. A partir do livro 2, mais ou menos, você já não consegue parar. Então, ainda bem que eu não fiz cronograma, mas tem outras pessoas lendo junto comigo. Quer dizer, agora elas vão ter que ler pra comentar comigo, porque eu já terminei. Então, ainda bem que eu não fiz cronograma, falei, vamos ler quando der, vamos ler quando puder. Final do mês a gente debate, mas assim, esse livro é um surto. Um surto. É incrível,
é maravilhoso. Se você se interessou remotamente por esse tema da síndrome da memória falsa, não leia mais nada sobre esse livro e compre. Não procure mais nenhuma informação. Compra e quando chegar na sua casa, leia. Ou compre o e-book e leia logo. Porque, assim, é um surto total. E aqui tem várias frases interessantíssimas e que são soco no estômago. Eu acho que nenhuma das frases que eu marquei eu posso falar porque envolve muito spoiler. Mas tem umas frases aqui que chegam a doer. Chegam a doer. E quando você assistir esse vídeo, você já vai ter assistido o meu vídeo de Lolita, que foi o livro secreto do mês de junho. Você já sabe que eu odiei essa história. Então, aí começa com uma citação. Eu vou tentar tampar a citação para vocês não lerem, mas é do... Aqui, ó. É uma citação do Nabokov. Aí eu pensei, gente, eu nunca me livro desse livro, cara. Literalmente. Ai, foi todo um trauma. Mas, assim, os livros sempre começam com citações muito interessantes, mas citações que envolvem muito do tema, além da síndrome da memória falsa. Então, eu não posso falar de nenhuma citação, sem contar spoiler. E eu sou spoiler free, sempre. Eu odeio dar spoiler. Eu odeio que me deem spoiler. Eu só dou spoiler se a pessoa prometer, jurar que tá tudo bem, que vai ler mesmo assim. E ainda assim eu fico assim, ai, mas vai estragar a experiência. Então, assim, se você minimamente se interessou, não procure mais nada, compre esse livro e leia, tá? Eu espero ter te convencido. E é isso, então. Eu pedi no início, mas eu espero que você já tenha dado o seu joinha. Comenta aqui o que você achou, se você já leu Recursão, se você tem interesse. Compartilha com quem gosta desse tipo de conteúdo, o pessoal que gosta de ciências, gosta das exatas. Esse livro é recomendadíssimo, tá? Recomendadíssimo. Selo de aprovação. 5 estrelas favoritado. E é super curtinho, tem 320 páginas, é muito rápido de ler. Eu amei. Tá, eu não vou mais ficar, sabe? É o novo The Honeymooners. Toda vez que eu puder, eu vou estar aqui pregando a palavra de recursão. Aceitem. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha com quem vai gostar. Todo o recado de sempre, blá, blá, blá. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.